você que acessa as plataformas do jornal O Estado MS. Eu sou Rafael Belo e o podcast Entrevistando de hoje é com a pré-candidata a deputada estadual, Raquel Trutz. É um prazer receber você, Raquel. Um prazer meu estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente poder conversar um pouco mais sobre a pré-candidatura. Falar um pouco de você para as pessoas saberem quem que é a Raquel Trutz. Bom, Raquel Trutz é uma advogada, uma profissional liberal, casada, muito bem casada, mãe, conservadora, que leva muito a sério o conservadorismo e que pensa que o estado do Mato Grosso do Sul é um estado rico e pode crescer ainda mais. E essa decisão, né, de ser pré-candidata a deputada estadual, já assim, você não pensou em começar ali do chão? Falou, não, vou ser vereadora primeiro, ou você está aí, bom, se não der certo daqui a pouco, na próxima eu vou tentar ser vereadora. Como que você planejou isso? Olha, ela veio de uma forma muito natural. Na verdade, eu estive ali trabalhando em Brasília, conheci as leis. O advogado, ele conhece de leis, né? Eu vi as leis desde a concepção até passar por comissões e depois vir a sanção, passar pelo plenário e vir a sanção presidencial. Então, eu acredito que eu tenho ali essa visão prática, né? Essa experiência prática que é tão importante. E veio de uma forma muito natural, porque trabalhando em Brasília e aqui no Mato Grosso do Sul, indo bastante ali, eu tenho contato, acabei conhecendo a minha querida amiga Karina Cufa, advogada do nosso presidente Bolsonaro, minha amiga também, deputada federal Carla Zambelli, que foi incumbida pelo presidente de montar um grupo de 27 nomes leais ao presidente Bolsonaro. E dentre esses nomes, no estado do Mato Grosso do Sul, nós temos o meu marido, o deputado federal Loester Trutz, que vai estar nessa lista de 27 nomes leais ao presidente, assinada pelo presidente, de que são os nomes que ele vai lançar em 2022. E disso surgiu o convite do nosso presidente para que eu viesse junto com o meu esposo numa dobradinha aqui no Mato Grosso do Sul, a pré-candidata a deputada estadual. Que eu aceitei, né? Missão dada, a gente não escolhe, a gente cumpre. Então, a convite do meu presidente, eu aceitei essa missão, eu acredito que o conservadorismo, ele vai deixar um legado, que a gente precisa ter pessoas conservadoras. Então, esse legado. E como que vocês estão caminhando pelo estado para mostrar essas ideias que vocês vão trazer, caso sejam eleitos? E reeleitos, no caso do Trutz. No caso do Trutz, reeleitos. Olha, eu já ando os 79 municípios desde 2019. Então, eu já conheço e conheço de perto o que a gente viveu tanto dentro do gabinete do deputado Loester Trutz e quanto a gente viveu aqui no estado nesses últimos 4 anos. Então, isso me dá uma autonomia, né, para falar de questões muito práticas, porque eu acredito que o deputado estadual ele precisa ser prático. Ele pode defender bandeiras, ele precisa defender bandeiras, mas ele tem que trazer essa praticidade. Então, essas questões a gente tem esses 3 anos e meio trabalhando de perto com elas ali, então acredito que a gente já tem esse conhecimento. E a gente pode falar de quando você começou a se envolver com política? Olha, o conservadorismo, ele tá na minha vida desde o início. Eu costumo dizer que muitas pessoas, elas não... O meu pai, ele é conservador desde sempre, mesmo sem saber, antes mesmo de começar a surgir essa palavra aqui no Brasil. A política foi inserida na minha vida desde nova também, desde sempre. Eu quero até mandar um abraço aí para ele. Seu Fernando inseriu a política na minha vida. E comecei muito nova trabalhando, né? Como te disse, hoje eu conheço o processo legislativo de perto, estou me especializando em direito eleitoral. Eu acredito assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: boa vontade é louvável, mas ela só é suficiente para o eleitor. O parlamentar, ele precisa ter boa vontade e saber fazer. E eu, graças a esse trabalho que já venho realizando, sei fazer. Então, a gente vai partir daí. E quais são as ideias que
você vai mostrar que sabe fazer? Olha, vamos pontuar por partes. Por exemplo, primeiramente, em 2018, nós tivemos aqui no estado do Mato Grosso do Sul 65,22% de votos conservadores. Isso dá 872 mil conservadores que votaram em Bolsonaro. Hoje esse número é 70%. Esse é um dado muito claro que me diz que o povo sul-mato-grossense, ele quer pessoas que o representem de forma conservadora. Ele quer olhar para a sua Assembleia Legislativa e ver ali um deputado estadual que defenda as pautas conservadoras, porque eles não votaram no Bolsonaro só pelo presidente, eles votaram em tudo que ele representa, que é a luta contra a ideologia de gênero, a luta contra a escola com partido, a favor da escola sem partido, a favor das escolas militarizadas, contra o comunismo. Então, o eleitor bolsonarista, ele quer que, além de um presidente, além de ver também isso na sua bancada federal, de ver isso na sua posição de governo estadual, ele quer ver isso na sua bancada estadual também. Então, acredito que a gente tem que partir daí. Em 2018 também, você sabia que em 2018 a gente foi matéria no Brasil inteiro, porque a Assembleia Legislativa não elegeu nenhuma mulher. E você sabe que isso só aconteceu 2 vezes na história? Só aconteceu em 79 e em 91. Ou seja, nós passamos 27 anos e pela primeira vez o Mato Grosso do Sul não elegeu nenhuma mulher. Isso é muito sério, Rafael. E por que isso aconteceu? Será que o Mato Grosso do Sul não tem mulheres que votam em mulheres? Será que nós não temos mulheres eleitoras? Não. Nós temos mulheres eleitoras. 55% do eleitorado do Mato Grosso do Sul é constituído por mulheres. E por que essas mulheres não votaram nas mulheres? Será que a mulher do Mato Grosso do Sul não vota em mulheres? Não, não é isso. Eu andei os 79 municípios e eu sempre tive a curiosidade de perguntar e falar assim, olha, quando chegava assim, tinha oportunidade, né? Por que foi que você não votou em uma mulher para a Assembleia Legislativa? O que foi que aconteceu? E unanimidade. Todas me respondiam assim, olha, eu não achei ninguém que me representasse. Eu não achei ninguém que falasse o que eu queria falar. Nós tivemos 103 candidatas na eleição de 2018. Nenhuma delas foi eleita. E eu não digo que a culpa é da eleitora do Mato Grosso do Sul. Ou do eleitor, porque não é só a mulher que vota na mulher. O homem também vota na mulher. Mas homens e mulheres votam em pessoas que são comprometidas e que apresentam boas ideias. Então, a gente precisa resolver isso. Essa questão da mulher não ter sido eleita em 2018. E como que a gente faz isso, Rafael? Como que a gente resolve esse problema? É pendurando a nossa calcinha lá no varal da Assembleia lá do Mato Grosso do Sul? É assim, aqui? A gente vai resolver isso pendurando calcinha? Não é assim que a gente resolve um problema. Nós resolvemos isso melhorando os nossos argumentos, apresentando boas ideias, dando um passo à frente em mulheres que saibam o que elas estão fazendo, que são técnicas, que têm um conhecimento. E eu posso dizer que hoje tenho esse conhecimento. E acredito que você não precisa votar numa mulher por ela ser mulher. Você tem que votar numa mulher porque ela é bem preparada. Você tem que votar no seu candidato porque ele é bem preparado, porque ele vai te apresentar ideias práticas. Então, respondendo a sua pergunta, por exemplo, eu acredito numa saúde municipalista para o Mato Grosso do Sul. Eu acredito assim, não como pré-candidata ou como cidadã, eu acredito numa saúde municipalista, descentralizada. Hoje, cidades polos grandes, por exemplo, Miranda, Coxim, não tem, por exemplo, um raio-x digital, uma ultrassonografia, uma tomografia digital. Lá em Maracaju, os pacientes de hemodiálise precisam toda semana, 2 vezes por semana, porque é um tratamento de 2 vezes por semana, sair de Maracaju e ir para outros lugares para serem atendidos.
Imagina como que isso é difícil, porque você precisa largar, você tá indo fazer um tratamento e você precisa ir, e esse transporte é feito de ônibus. Eu sei disso porque esse ônibus era um ônibus muito precário, e a equipe com que eu trabalhei, que eu tenho orgulho de dizer que ajudei a treinar, que é a equipe do deputado Lester Trutz, foi quem conseguiu fazer esse processo. Nós conseguimos fazer esse processo para que hoje o pessoal que vai à hemodiálise tenha um ônibus bem equipado, um ônibus bom, porque isso é dignidade para o paciente. Então, eu acredito numa saúde onde o cidadão comum ele consiga ser bem atendido o mais perto possível da sua casa. E para isso, a gente precisa de recurso. Para tudo a gente precisa de recurso. E para esse recurso chegar onde ele precisa chegar, ele precisa vir de Brasília e ter uma pessoa que conheça esse processo até que ele chegue ali na ponta, até que ele chegue nesse paciente. E não é só no paciente, nós também precisamos valorizar os nossos profissionais da saúde. É trabalho do deputado estadual, por exemplo, fiscalizar que hoje o fundo da enfermagem seja cumprido aqui no Mato Grosso do Sul. E não parar por aí. Nós precisamos do fundo, tanto do cumprimento do fundo da enfermagem, quanto da assistência social, da fisioterapia. Precisamos valorizar os nossos profissionais. E valorização, ela acontece num lugar adequado para trabalho, com equipamentos adequados para você atender com dignidade aquele paciente, com treinamento adequado e também valorização na folha. Porque o nosso profissional da saúde, ele quer trabalhar bem. E ele pode trabalhar bem. Então, eu acredito que esse é um trabalho do deputado estadual. Isso, assim, na saúde, para mim, é muito importante. Uma outra questão que eu quero te falar, assim, falando de mulheres, é que eu falo, né? Então, se você quiser... Pode falar. Olha, é o seguinte. Eu trabalhei, nesses últimos anos, com famílias especiais. Nós temos ali algumas famílias que a gente quis ajudar, porque são famílias que estavam passando por dificuldade aqui em Campo Grande. Então, eu vi de perto o drama de algumas famílias e eu conheci uma doença terrível, que ela chama-se mielomeningocele. E fui estudar, porque tudo que eu vou estudar, eu gosto disso, eu gosto de ir atrás dos dados. E a mielomeningocele é uma doença muito ruim, onde a criança ela tem ali uma má formação no tubo neural e esse tubo neural muitas vezes fica exposto e acompanha a vida dessa criança para o resto da sua vida ali e ela pode levar à morte, não tem cura, então é muito sério, é muito grave. E eu fiquei sabendo, no meu estudo, que a prevenção dessa doença tão perigosa custa R$10. É um medicamento chamado ácido fólico, que o nosso corpo feminino não produz, então a gente precisa suplementar isso ou com alimentação ou com esse medicamento, que custa R$10 esse ácido fólico. E ele não é fornecido na rede pública. Então, se eu tenho uma doença tão difícil, que tem tantas crianças e eu posso prevenir isso com ácido fólico, eu, como cidadã, quero sim que esse ácido fólico ele seja distribuído na rede pública de saúde e que a mulher que quer fazer um pré-natal, que seja ela gestante, ela tenha acesso a esse medicamento de forma gratuita, que a mulher que quer fazer um pré-natal, um planejamento familiar ali atendida pela rede pública, ela tenha acesso a esse medicamento de forma gratuita. E como é um medicamento muito barato, eu acredito que se a gente tiver campanhas mostrando que esse medicamento, porque assim, hoje nós estamos aqui entre homens, mas se nós tivéssemos uma moça aqui, uma mulher, eu ia perguntar para ela se ela sabe que esse ácido fólico é tão importante. A gente precisa contar isso para essas mulheres. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, gente, eu preciso contar isso para o maior número de pessoas possíveis. Nós temos como prevenir malformações em bebês com um medicamento que custa R$10. Então, é trabalho do deputado estadual ele ir atrás disso e ele trazer dignidade para a vida tanto dessas mulheres, tanto das gestantes, quanto desses bebês e dessas crianças. A gente vê muito a esquerda falando em aborto. A gente vê muito a esquerda falando em aborto. Ou seja, assassinar bebês. Mas eu não vejo deputados estaduais dentro da Assembleia protegendo e falando sobre pautas que protejam o nascituro e a mulher gestante. Eu quero ver isso. Eu quero ver deputados estaduais defendendo o nascituro, defendendo a gestante ali, dando para ela qualidade de vida. Falar que o aborto é errado
a gente vê a direita falando, mas cadê como que a gente vai fazer para proteger? Cadê a ação prática? Entendeu? Então, eu acho assim que na saúde a gente tem muita coisa para falar, a gente tem muito dado para mostrar, a gente tem como proteger o nosso profissional, como proteger nossa criança, o nosso bebê. Eu quero que o nascituro tenha proteção, eu quero que a primeira infância ela seja protegida, eu quero uma criança dentro da escola longe do abuso sexual e com merenda, e eu acho que esse é um trabalho do deputado estadual. Você está falando de criança, né? Você falou que é mãe. Sim. Eu tenho uma bebê de 1 ano. Qual é a idade da sua? Eu tenho 3 crianças. Uma criança de 6, um de 9, que acabou de fazer 9, e uma de 11. E como que você vê hoje a questão da escola, né? Que a gente está vendo muitas coisas assim, que ontem eu estava ouvindo o Michel falando com uma das nossas jornalistas, que ele conversa muito com a esposa dele. Não, vamos esperar a nossa bebê falar, vamos esperar um período para mandar para as escolas, porque tem acontecido algumas coisas muito terríveis que a gente tem visto. Aqui teve 2 escolas e no Brasil teve outras, além da violência, abusos com as crianças. Como mãe você pensa em uma ação em relação a isso? Olha, primeiro que dói o meu coração, né? Primeiro, a gente teve essa semana aí uma notícia de uma criança que ela foi abusada dentro da escola. E isso dói o meu coração. O coração de qualquer mãe, você quer ali colocar o peito na frente, mas você não quer ver nem gripado. Então, é muito sério. Olha, dentro da educação, eu acredito que a gente precisa ali voltar com a ronda escolar. Por quê? Porque a gente tem até um projeto de lei federal que ele torna crime, por exemplo, o uso de droga ali no meio, na zona escolar, né? Eu acredito que a gente precisa voltar com essa ronda escolar para que a gente até, iniba isso, fazer o treinamento do professor, treinar esse professor para ele ver esses sinais. Infelizmente, nós tivemos na pandemia um número gigantesco de casos de abuso sexual, tanto em casa, e que hoje nós temos escolas que estão precisando de psicólogas, porque eu ouvi de uma diretora que ela precisou trazer a psicóloga para dentro da escola porque ela tem mais de 50 crianças que foram abusadas. Quantas? 50 crianças ali na comunidade, não necessariamente dentro daquela escola, mas que foram abusadas. Então, ali, como que a gente trata isso? A gente precisa treinar o nosso professor. O nosso professor ele precisa ser treinado para ele ver o primeiro sinal. E também a gente precisa trazer a guarda para perto. Porque, olha, hoje, se você conversar com qualquer policial, ele vai falar que é muito difícil você prender um traficante ali perto da escola. Porque ele não está com um monte de droga, ele vai estar com uma pequena quantidade. E ali, quando ele está com essa pequena quantidade, não é considerado, ele não pode levar o traficante. Só que lá, ali na Avenida Calógelas, essas moças que se prostituem para pagar o vício, ali onde tem a rodoviária velha, ninguém começou fumando pasta base. Ninguém começou usando crack. Ninguém começou assim. As pessoas, elas começam numa pequena quantidade. Então, eu acredito que seja um trabalho do deputado estadual ela olhar para a escola nessas 3 situações. Você precisa dar um local de qualidade para que esse professor ele trabalhe e para que essa criança tenha dignidade. Você precisa capacitar esse profissional que está ali dentro da escola, e o profissional dentro da escola é o professor, é o auxiliar, é o psicólogo, é ali a pessoa que faz a merenda, é a pessoa que está ali fazendo os serviços gerais. Você precisa dar capacitação e olhar para aquele profissional para ver se aquele profissional está apto para estar ali dentro daquela escola, junto com a capacitação também financeira, onde a gente veja, por exemplo, incentivo na folha para o professor que concluiu um mestrado, que concluiu um doutorado. Isso é importante porque você incentiva o professor a ir além, a trazer novas informações, a trazer um ensino. Hoje, o deputado estadual ele tem
o dever de proteger o ensino médio, né? De ali estar dentro da competência do deputado estadual, o ensino médio. Claro que a gente tem que trazer recursos para todas as escolas, que também atendam o ensino médio, mas que atendam desde da primeira infância, da primeira educação. Mas está dentro da competência o ensino médio. Eu acredito no ensino médio que seja um ensino médio atrativo. Atrativo para o jovem que às vezes ele ia sair da escola e fazer com que ele queira ficar nessa escola. Em Brasília, eu tive o privilégio, né, de conversar e de conhecer alguns jovens aqui do Mato Grosso do Sul que foram para programas de iniciação científica internacionais. Então, o Mato Grosso do Sul, ele é um celeiro onde os jovens, eles querem aprender isso. Então, tem que vir da gente de incentivar e possibilitar esses jovens. E dentro do ensino médio, a gente precisa colocar iniciação científica, robótica. A gente tem um Instituto Federal que faz um trabalho muito bonito, que faz um trabalho de ponta. Por que a gente não tem parcerias desses institutos dentro da escola para trazer um ensino médio mais atrativo? A gente colocar ali um policial fazendo a ronda para poder não ter ali o bandido, o traficante rondando as nossas crianças, nem mesmo a pessoa que quer fazer o mal, que quer abusar uma criança, e trazer também, respondendo a sua pergunta, uma capacitação para os professores, colocar a família dentro da escola, conversar, fazer campanha, para a gente conseguir salvar o maior número possível de crianças. Antes de a gente entrar especificamente no jovem, você falou do psicólogo, né? Sim. A lei federal obriga a ter psicólogos nas escolas, mas os estados e os municípios não cumprem, né? Como que o deputado federal pode fazer isso acontecer? Desculpa, o deputado estadual pode fazer isso acontecer? Cobrando, fiscalizando. Hoje, assim, o meu esposo, ele conseguiu fazer um mandato de 3 anos, que graças a Deus ele tem ali uma lealdade ao presidente Bolsonaro, de serem amigos, de estarem juntos ali na batalha, mas ele não tem amarras políticas com nenhum político que seja do Estado. Então, eu também não vou ter. Eu também não vou ter amarras políticas com nenhum político que seja do Estado, porque não tem ninguém me bancando. Então, quando você tem liberdade, precisamos ter esses profissionais nas escolas. Esse é um trabalho do deputado estadual para que ele cobre isso, porque é um clamor social, é uma garantia que precisa ser cumprida. Então, assim, como que a gente faz isso? Cobrando, tendo liberdade para você cobrar. Por que não tem psicólogo nessa escola? Por que não tem merenda? Né? O que está acontecendo? Nós temos uma escola que ficou sem merenda porque ela estava sem refrigeração. Como que faz isso? Por que nenhum deputado estadual olhou para isso? Precisou de um deputado federal vir e olhar e pedir, e mesmo assim o recurso federal vindo, ele não foi repassado. O que está acontecendo? Quais são as prioridades do nosso estado? Nós precisamos cobrar. Tudo que você faz, você tem que partir do ponto que você precisa saber de onde você tira o recurso, como você traz, e você precisa ter liberdade para você cobrar. E na questão do jovem que você citou, foi preciso uma campanha para o jovem começar a entender a importância dele na política, né? Você é jovem, né? Como você tem? Desculpa perguntar. Esse ano eu faço 27, a mesma idade que a deputada Ana Campagnolo foi eleita lá em Santa Catarina, e um pouco mais velha do que o Nicolas, que lá em Minas já vai tentar um cargo a deputado federal. E você, assim, você tem uma aparência de mais jovem, né? Como que você consegue se defender, que as pessoas falam da juventude, né? Então a gente sabe que muitos jovens são muito capacitados, mas eles têm que dobrar o esforço para mostrar que eles são capazes de fazer as coisas. E como você faz isso e fala com o jovem de igual para igual? Olha, eu acredito que esse não é só um desafio do jovem, é um desafio do ser humano. Você ser ouvido, se fazer ouvido, ele vai muito do seu empenho do que você quer. O seu empenho de ir atrás da informação correta, de você ir estudar a informação correta. O que eu acredito que a gente precisa falar para o jovem é exatamente isso. Olha, você nasceu
perfeito, tem o tamanho ideal de massa cefálica, você consegue, vai lá, vamos estudar, vamos, porque a gente precisa, você não pode chegar no jovem e falar assim, olha, a partir de agora você vai fazer isso. Não, isso é um trabalho desde pequenininho. Eu tenho uma criança de 6 anos em casa, ela ainda não lê todas as palavras. Eu ensinei ela a escrever o nome dela. Na pandemia, ela não era alfabetizada e a gente começou a ensinar ela alfabetizada. Antes mesmo dela começar a escrever o nome, ela já pegava o livro e começava a ler. Como que isso começava a querer ler, sabe? Eu tô lendo, brincando, vendo as figurinhas. Como que isso foi possível? Porque ela estava vendo os irmãos mais velhos. É o exemplo que arrasta. É o exemplo. Eu tenho em casa um marido por quem eu sou apaixonada e tenho muito orgulho de ter ele em casa. O Trutz, ele é o maior exemplo de que uma pessoa que veio da periferia, porque ele nasceu na Vila Carlota, ali nos anos onde a Carlota ainda era uma favela, ele nasceu na Vila Carlota, ele estudou a vida inteira em escola pública e hoje ele ocupa uma cadeira na bancada federal num estado que só fazem 8 federais. Então, ele é o exemplo claro de que tem sim condições de você sair do nada e você, pelo agente transformador que é a educação, conseguir chegar a algum lugar. E a gente precisa mostrar exemplos para os nossos jovens. Os nossos jovens, eles precisam olhar e sonhar. Só que, além de você deixá-los sonhar, você precisa possibilitar. Por exemplo, é necessário que volte o cursinho gratuito para universidades. E esse cursinho, além de gratuito, ele precisa ser descentralizado. Porque se eu tenho um jovem que mora no bairro, como que eu quero que ele entre num cursinho às 2 da tarde do sábado, sendo que o passe dele, ele lá no centro, sendo que o passe dele não funciona aos sábados? Então, eu preciso de um cursinho gratuito descentralizado para que esse jovem ele tenha capacidade de ingressar numa universidade federal ou pelo ProUni, que está com cada vez notas mais altas, de forma competitiva. E que esse jovem ele consiga, além disso, se formar numa universidade, porque quando ele se formar numa universidade, Rafael, é aqui que ele vai trabalhar. Ele vai trazer emprego e renda, gerar emprego e renda no Mato Grosso do Sul. Então, esse é também um desejo do nosso presidente, porque eu tenho o privilégio da gente jantar, conversar, e a gente escuta muito ele falando que a educação é primordial. O meu marido fala assim que quando você investe em educação, você não está preocupado com as próximas eleições, você está preocupado com as próximas gerações. E esse é o trabalho de todo parlamentar que tiver a capacidade de pedir o voto de alguém, quando for pedir o voto de alguém, ou quando estiver colocando as suas ações em prática, é pensar nas próximas gerações. Então, como cidadã, hoje, eu coloco isso, que a gente precisa pensar nas próximas gerações por meio da educação e também fazer com que os nossos profissionais eles sejam valorizados. Bom, a gente já se estendeu bastante, acho que você conseguiu colocar bastante. Eu tenho uma coisa para falar ainda. Pode falar. Eu falei para você que eu tinha 3 pontos para falar, que era saúde, educação, que a gente falou bastante, mas eu também quero falar sobre a segurança pública. Ontem foi um dia muito importante que nós perdemos 2 heróis da Polícia Rodoviária Federal, que eram policiais, e eu acho que a gente precisa sim falar da segurança pública. Hoje, no Mato Grosso do Sul, nós temos uma polícia que precisa ser valorizada. E como que a gente valoriza a polícia? A gente coloca que a gente vai até Brasília, pega o recurso federal, traz para que essa polícia ela tenha um equipamento de ponta. Hoje, graças ao trabalho do deputado Loester Trutz, a polícia do Mato Grosso do Sul, Rafael, ela tem viatura com proteção balística pela primeira vez na história, ela tem colete à prova de balas dentro da validade e ela também tem os fuzis, que são os 556, que são fuzis de qualidade. Só que a gente precisa ainda olhar pela vida do nosso policial, porque nós estamos em um estado onde o maior índice de suicídio de agentes de segurança pública é aqui
aqui. Um dos maiores é aqui. Então, a gente precisa olhar para o lado humano do nosso policial. Hoje, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, se vira um presídio lá em Naviraí e o cara do choque está aqui de folga em Campo Grande, ele vai para Naviraí mesmo se ele estiver de folga. Ele não sabe quando que ele volta. E quando ele voltar, talvez ele já tenha que ir trabalhar porque a escala já é a dele. Então, nós temos um contingente que não é suficiente para um estado de fronteira e um contingente que vive sob estresse. A gente precisa olhar para o nosso policial. Como que a gente faz isso? A gente faz isso possibilitando material, a gente faz de qualidade que hoje eles têm. Graças a Deus, a polícia está equipada. E a gente faz isso olhando para o treinamento, um bom treinamento, e a gente faz isso valorizando o nosso policial. Se a gente tem um contingente que não é suficiente, o que a gente faz? A gente chama quem que está concursado, passou num concurso para ocupar o cargo base, e a gente promove por mérito o policial mais antigo. E quando eu falo promover por mérito, eu estou falando promover por mérito mesmo. Foi lá, trocou tiro com vagabundo, matou traficante, vai receber medalha e vai receber também promoção. É assim que tem que ser. O deputado estadual tem que olhar para a polícia do Mato Grosso do Sul. O deputado estadual tem que proteger a vida de quem protege a vida da nossa sociedade. É assim que a gente faz. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que nós temos ideias boas, nós temos pautas importantes que precisam ser trabalhadas, e eu pretendo, na minha vida, como você disse, eu sou nova, defender o conservadorismo e o municipalismo, porque eu acredito que são duas pautas muito importantes que a gente precisa, o conservador e a direita, ela precisa olhar para isso. Muito obrigado. Fala das suas redes sociais pra gente. Olha, as minhas redes sociais são Raquel Trutz, tanto no Facebook quanto no Instagram. Agora a gente vai ter também o Facebook do PL Campo Grande, que eu acabei de assumir, sou vice-presidente do PL Campo Grande, assim como ocupo uma cadeira a pedido do presidente ali. Muito obrigada, presidente, pela confiança no PL Mulher nacional, e nós vamos ter cursos de capacitação nesse nosso PL de Campo Grande, que vai capacitar toda pessoa dona de casa, a pessoa, o jovem, que quer saber sobre liberalismo econômico, conservadorismo, essas pautas, como que você faz para ingressar na política, como que você faz para mudar ali, como diz o almirante William, você tem que mudar, não é só não é o mundo primeiro, você tem que mudar o seu próprio quarto. Então a gente está aqui no Mato Grosso do Sul e a gente tem todo o potencial para mudar esse estado. Muito obrigado, Raquel. Obrigada a você, Rafael. Obrigado, Caio, Wanderson e a Amanda, que estão ali nos bastidores. Isso, muito obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigado a vocês que acompanharam a gente até aqui. Você que está ouvindo e que está nos assistindo. Compartilhe esse conteúdo se vocês compactuam com as palavras da Raquel Trutz. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um podcast Entrevistando.